Quando as pessoas perceberem o que eu estou fazendo, não vai dar chance para ir para o segundo turno. Não tem nem como. As pessoas vão acordar. E até hoje não teve um melhoramento público, nem tem que ter saco para aguentar um monte de politiqueiro. Primeira coisa, a gente vai ter um negócio chamado anticrime na cidade de São Paulo. Tem uma divisão dentro chamado pré-crime, que a gente vai fazer análise preditiva. E vai todo mundo tomar um susto. Porque eu vou mostrar para onde nós vamos levar São Paulo, que é pro futuro. Ninguém está falando disso. As pessoas não sabem como resolver os problemas básicos dessa cidade. A gente tem perguntas aqui bem diretas, bem importantes, que vão ser definitivas aí para a tua trajetória na eleição. Eu tenho certeza que tu vai lembrar desse podcast aqui. Por que o eleitor paulistano deveria eleger alguém que entende zero sobre gestão pública e não os políticos tradicionais? Imagina o que é administração pública. Você tira o nome público, continua sendo administração. Nós estamos falando de recursos, de riqueza, de eficiência, de processo, de gente. Uma prefeitura com mais de 100 mil pessoas, com um orçamento de 111 bilhões e tendo 12 milhões de pessoas para serem assistidas. Se você tira o público, você vai descobrir que, na verdade, o público é um apelido para um tipo de administração. Quando fala público, a única coisa que eu sei que é diferente do privado é que demora mais. Tem mais gente militando contra, você tem que ter mais paciência, tem que ter saco para aguentar um monte de politiqueiro, de maquinista que fica enchendo o saco para cada um pegar um pedaço desse dinheiro que é do povo. No fundo, quem está assistindo, um dia vai descobrir que não existe dinheiro público, todo dinheiro é privado. A administração realmente é pública para desvencilhar a localização e a capilarização desse dinheiro. Todo o dinheiro é do povo. Só que por que as pessoas não cobram? Porque elas não sabem rastrear, elas não aprendem educação financeira na escola, elas não têm inteligência emocional para entender que elas mandam nisso, elas não entendem de empreendedorismo. Você falou bem o nome de administração. Nenhuma escala da escolarização da cidade, nem do estado e nem federal ensina alguém a abrir uma empresa. O que move o país? Emprego. Emprego não é o governo que gera é empreendedor. Se for pegar esses 10 candidatos aí a prefeito de São Paulo, você pode pegar os outros 9. Eu paguei mais impostos em milhões, eu invisto mais que eles, eu construo mais, eu tenho mais riqueza gerada, saí da pobreza e fui para a extrema riqueza. Eu acho que eu sou dos poucos que pode falar isso nesse quadro aí. E aí você pergunta para mim, o que é administração pública? Deveria ser um ato de lisura, transparência, seguindo os princípios que tem na Constituição Federal, que é o limpo, legalidade, pessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. E não é. Engraçado é que eu fiquei 5 anos na Faculdade de Direito, sei tecnicamente como é que funciona todo o ordenamento jurídico do país, mas ele não é respeitado. Então o que adianta estudar uma coisa e não acontecer essa coisa? A administração pública, ela é marcada por morosidade, burocracia, corrupção. E aí você está querendo colocar alguém que é super experiente em corrupção, alguém que mexe na merenda das crianças, por exemplo, alguém que tem esquema com um monte de contrato, com um monte de máfia, isso sim é ser profissional da administração pública? Alguém que não consegue mudar a realidade do povo lá da favela de Travinhas, no Alto Paraisópolis, os caras estão lá há 30 anos e até hoje não teve um melhoramento público, nem um meio-fio, não tem nada, os caras estão no campo de concentração enfiado no meio do esgoto. Isso é administração pública? Então assim, a segunda pergunta é, como que alguém entrou na administração pública? Ele já nasceu com esse dom? Todo mundo está na administração pública, teve que entrar um dia. Agora, existe uma revolta. Eu vim da escola pública, uma revolta contra os empreendedores, uma revolta contra os investidores, a revolta contra os Estados Unidos. Eu fui comunizado dentro da escola pública. Eu sei o que acontece. Então, a gente não tem um povo hoje e a nação não tem um propósito. A gente vai colocar um propósito a partir de São Paulo, que é fazer essa nação se tornar mais próspera da terra até 2050. E São Paulo é o único que consegue fazer isso, porque São Paulo norteia. Assim como a China norteia o mundo, o que acontecer na China é o mini-mundo, o que acontecer em São Paulo, o hemisfério sul inteiro vai copiar. As pessoas não sabem a importância dessa cidade. E eu vendo pessoas tão desqualificadas, despreparadas, maliciosas, negativamente, em dar uma ré nessa cidade, resolvi parar o que eu estava fazendo e vim ganhar menos que o meu piloto de helicóptero. Ô Marçal, eu queria falar sobre um tema mais específico agora, que é o seguinte: São Paulo virou um show de assalto, um show de furtos. 1 a cada 3 paulistanos já teve seu celular furtado na rua. Qual que é a tua proposta para combater esse problema específico aí da segurança pública e dos furtos em São Paulo? Sempre, toda solução tem a causa e tem o efeito. Qualquer político profissional da administração pública tradicional vai prometer força, vai prometer tratar o efeito. Para tratar a causa é sempre educacional. Na década de 90, ninguém da população agredia nem avançava na polícia, certo? O que está acontecendo? Nós estamos comunizando as crianças nas escolas e estamos fazendo elas não respeitarem a autoridade desde a escola. Então o professor não é respeitado, a polícia não é respeitado e quem tem a sua titularidade privada, que seja de um bem móvel ou imóvel, está sendo invadido hoje. Por quê? Porque perdeu a autoridade. É o pobre contra o rico e enquanto a gente está brigando pobre e rico,
os comunistas estão nos assaltando enquanto a gente tá brigando e não tá percebendo o que tá acontecendo. Para tratar esse efeito, primeira coisa, a gente vai ter um negócio chamado anticrime na cidade de São Paulo. Esse anticrime, ele tem uma divisão dentro chamado pré-crime, que a gente vai fazer análise preditiva com tecnologia, inteligência artificial, inclusive com drones para mapear, e o interessante não é prender o cara que tá roubando, é mostrar para ele que não tem como roubar com tamanha tecnologia que a gente tem na cidade. Fazer a análise antes do cara meter a fita dele, que ele fala, vou meter uma fita ali, ninguém tá vendo. Não, tem uma câmera te vendo e um drone já tá em cima da sua cabeça te vendo aí. Eu tenho um drone desse, na minha escolta pessoal, que tem megafone no drone, tem sirene no drone, e ele é térmico, pega a gente debaixo de árvore, pega no escuro, um negócio absurdo. Eu tive a experiência disso na Califórnia. Lá na Califórnia, se você ultrapassa o limite de velocidade, um drone já vem atrás do carro, um negócio muito massa. Ah, então a gente vai ser vigiado? Você tem que escolher, ou vigiado ou roubado. Aí você toma a sua decisão aí, acho que você já cansou de ser roubado, acho que 30% do paulistano já tem essa experiência, pelo menos com o celular, né? Foi você que trouxe o dado. Agora, o que me interessa de verdade não é tratar o efeito. Vai ter esse anticrime, nós vamos fazer um jejum absurdo nessa cidade, juntando com o governo do estado. Eu sei que vai ser difícil convencer, mas a gente vai também usar o governo federal para isso, para dar um tranco na criminalidade dessa cidade. As pessoas vão respeitar a cidade, porque o prefeito ele tem que ter a característica de um xerife, ele tem que gostar de segurança. Agora, o que eu acredito é tratando a causa. Toda grande nação investiu na educação. E educação, para você economizar dinheiro na segurança depois, primeiro a gente tem que investir muito agora tratando o efeito, mas tratar a causa na educação é dar uma identidade esportiva para toda criança na cidade de São Paulo. A gente tem hoje 28 bilhões de investimento em educação na cidade, e eu quero transformar as escolas em escolas olímpicas. Por que eu quero transformar elas em escolas olímpicas? Porque eu sou esportista, eu sou triatleta, eu sou Ironman, Ultraman, e eu posso falar para você o seguinte, o esporte molda caráter. E aqui eu vou abrir uma reflexão que todo mundo está assistindo. O Lula, que é um militante pouco produtivo, uma vida inteira só militando e enchendo o saco do povo que produz, ele desenvolveu um ensino no âmbito federal de militância. Então, o governante que a gente acaba escolhendo, ele imprime o caráter dele no ensino. Olha que coisa louca. O governador do estado, que é militar, acabou de aprovar a escola cívico-militar, certo? Ele está imprimindo o caráter dele de militar, querendo disciplina nas escolas. E tem total apoio meu, tá, Tarcísio? Parabéns. Eu que sou esportista e empreendedor, vou imprimir meu caráter na escola. Então você não vai achar na Cracolândia nenhuma pessoa que é esportista. Você vai achar um monte de gente com desilusão, apostou e perdeu dinheiro para agiota, fez um monte de coisa, mas esportista não tem. Você imagina a gente investindo desde pequeno nas crianças um esporte. Tem 64 esportes. Pega a vocação da criança, investe dinheiro público nisso. O que vai acontecer 10, 20, 30 anos? Daqui 10, 20, 30 anos a gente vai diminuir a despesa com segurança, porque a gente investiu em educação e moldagem de caráter através do esporte. A gente vai diminuir o investimento não, a despesa naquilo que não se chama saúde, né? Mas se chama remediação, porque as pessoas vão cuidar da própria saúde. Isso, um esquerdista raiz, ele treme ouvindo isso que eu tô falando. Por quê? Porque é o único jeito de libertar o povo. Você imagina a gente ensinando nas escolas inteligência emocional e automaticamente vai diminuir o índice de homicídio. A gente tem homicídio de país em guerra, maior do que país em guerra. Você imagina a gente ensinando educação financeira para as crianças. Imagina a gente ensinando investimento desde pequeno. Na Europa, mais de 70% do povo investe. É contra. Não, é contra o quê? Nunca fez nada. Ele nem sabe o que significa isso. Imagina, na Europa, já fechando a resposta, 70% das pessoas investem na bolsa, ou um tipo de investimento. Nos Estados Unidos, mais de 50%. No Brasil, 2%. A culpa é de quem? Aí você vai falar da escola, não. A culpa é nossa, que é investidor e não vai atrás de ensinar isso para as pessoas. Então as pessoas estão debaixo de um sequestro emocional grave. Imagina a gente ensinando para as crianças a empresarização. Ah, não quero ser empresário, não tem problema, mas pelo menos você sabe como é que faz. Hoje uma empresa, ela é aberta e ela tem uma chance real, estatisticamente falando, de quebrar até o 3º ano. Sabe quantos por cento? Mais de 80%. Porque as pessoas não sabem mexer com isso. A faculdade de administração é para você virar gerente de uma empresa, não para você abrir uma empresa. Não existe nada na escolarização brasileira, nem na esfera municipal, estadual, nem federal, que contempla ensinar sobre empresa. Agora eu lembro, eu fiquei encantado com Karl Marx, que eu vim da escola pública. Não tô aqui com raivinha que eu li um livro. Eu já publiquei 62 livros, um deles é A Destruição do Marxismo Cultural. Eu conheço essa praga como estudioso, como escritor e principalmente como consumidor na escola pública. Então eu sei do que eu tô falando. Isso é uma desgraça para essa nação. E vocês vão ter um político de energia nova que vai combater isso aí. Não é indo atrás e nem brigando com o esquerdista, não. É implantando um novo tipo de governo. Um governo chamado governalismo. O capitalismo, ele dá oportunidade, o liberalismo é muito bom? Sim. Só que a gente aprende a avaliar as pessoas pelo tanto de capital que elas têm. E aqui agora vai confundir todo mundo. Olha, peraí, se você não é do comunismo, você não é do capitalismo, eu sou do governalismo, cara. As pessoas têm que se libertar. A gente tem que usar o dinheiro de todo mundo para fazer todo mundo ter um mínimo de chance. Eu fiz ainda
continuo fazendo trabalho em algumas nações na África, e meu coração ficava assim, com muita compaixão em relação àquele povo, mas o nosso povo aqui dentro da cidade mais rica do hemisfério sul está sofrendo mais do que africano. Tem gente dentro do esgoto, literalmente. 40% dessas famílias não tem saneamento básico. 447 mil pessoas estão na fila de exame. Então não faz sentido uma cidade rica dessa viver num cenário desse. Um cenário tão absurdo como esse. Deixa eu perguntar da Cracolândia, é um problema que a maioria dos paulistanos se incomoda, e principalmente as pessoas do centro lá, que está tendo uma revitalização. Quais os teus planos para Cracolândia? Uma coisa importante, quando a pessoa está num nível de droga absurdo, ela não sabe onde ela tá, né? Tipo, não adianta tu perguntar a opinião de uma pessoa que tá fora de si, né? Uhum. E lá o Ministério Público sempre foi, nos últimos anos, um empecilho forte para resolver o problema da Cracolândia. Eles não deixam retirar as pessoas das ruas lá, tem toda uma briga aí. Primeiro, qual a tua proposta para resolver, ou parcialmente resolver, de alguma maneira resolver a Cracolândia, né? Uhum. Como é que tu vai lidar com o Ministério Público? O Ministério Público age dessa forma porque percebe que não tem disposição política das pessoas em resolver o problema, mas em períodos eleitorais elas atacam as pessoas e, né, criam uma coerção absurda para tentar mostrar que dá conta de resolver. Por isso que você vê também de um outro lado alguém que parece que não está a favor de resolver, mas eles querem resolver. Seguinte, para tirar uma pessoa da rua, são 3 ambientes. Tem que tirar primeiro da rua, que é um ambiente onde está rolando a droga solta ali. Você tem que levar para o abrigo. Você leva para esse albergue. Esse lugar ainda tem o mesmo ambiente onde as pessoas continuam usando droga, mas estão fora da rua. Aí precisa ser promovido para mais um ambiente de trabalho. E essas pessoas precisam se desconectar umas das outras, porque ambiente muda tudo. Isso é frequência. A gente não vai acabar em 1460 dias, que é o período de um mandato. 208 semanas é um mandato de prefeito de São Paulo. Agora, de 2030 eu vou zerar, de 2040 eu vou zerar, de 2050 eu vou zerar. Como? Primeira coisa, existe uma geração de receita de mendigo. A geração de receita não é da própria cidade de São Paulo, a maioria vem do interior. E a gente vai responsabilizar pelo mesmo Ministério Público alguns prefeitos que pegam vans, e não tem mendigo no interior de São Paulo. Como aqui é uma casa da mãe Joana, não tem ordem nesse lugar, chega todo dia van aqui. Tem algum dado que é certeza que isso acontece? O acontece? dado é muito simples, vamos mapear todo mundo. É por não ter dado que está desse jeito, porque se tivesse dados, dava para responsabilizar todo mundo. Mas tu acha que os prefeitos pegam as pessoas e jogam elas aqui mesmo? Não, acho não, tenho certeza. Mas da onde que tu tirou essa informação? O Sabará, que foi secretário desse assunto, sabe disso, já informou isso, ele já tirou 3.500 pessoas da rua e colocou em situação de trabalho. Eu acredito que possa ser verdade mesmo. Não, possa ser verdade não, então vamos inverter o ônus. Acha pra mim uma cidade do interior de São Paulo que tem mendigo. Por que só São Paulo? Tem que ser paulistano pra ser mendigo? É porque aqui tá rolando 1 bilhão de dinheiro público pra manter esse povo na rua.